Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio, mais uma semana, estamos aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turistar, viajar, conhecer o Brasil, o mundo. E comigo nessa viagem está a Lilian, a Tamires, o Ronaldo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre nossas aventuras turísticas. Você que viajou por último, amiga. Mais recente. Mais recente. Então, eu fui pra Curitiba na semana do dia 8, eu acho. Eu fiquei até o dia 10, não, dia 11. Eu passei quase uma semana em Curitiba. Foi a trabalho? Foi. Mas assim, no período da noite a gente deitou e rolou em Curitiba. Badalou em Curitiba. Fomos em vários restaurantes. Eu fui num restaurante de cozinha italiana maravilhoso. Eu falo que eu não gosto de massa, né? Só que corta pra ela. Só que corta pra... Não, sim, mas corta pra esse. Não, mas corta pra esse que eu comi uma massa com frutos do mar. Gente, foi a melhor massa que eu comi na minha vida. Eu nem gosto de massa. Começa daí. E nem de frutos do mar. E nem não. Mentira, frutos do mar eu gosto. O que você fez com a minha amiga? E aí eu comi uma das melhores massas com frutos do mar, assim, tipo, desde, sei lá, camarão, lula, polvo, tudo que tinha possível. Gente. Eu amo. Você não gosta? Você não gosta? Eu amo. Lula. E lula. Aí tinha uns vinhos perfeitos, mas a melhor experiência foi no Hard Rock Café. Eu achei incrível, assim. Tipo, a única coisa que eu falo que pecou um pouquinho foi não ter nada do David Bowie. Não tinha nada do David Bowie, mas tinha, tipo, do Elton John, dos caras do Oasis, do Pink Floyd, guitarra, roupa e, assim, banda tocando ao vivaço, os rocks legal. antigos, os rocks novos. Foi muito, muito, muito bacana. Uma coisa que eu amei em Curitiba é o frio. É muito engraçado, porque tá aquele frio, mas não é um frio. Igual São Paulo. Mas porque... Não, é um pouco mais frio que aqui. Só que pra quem gosta de frio, dá uma sensação de tipo, tá tudo bem. É que a cidade foi feita dois pra casaquinhos, tá tudo ótimo. Ah. E eu gostei muito da estrutura da cidade. A cidade ela é bem espaçosa para carros, então tem avenidas muito bem desenhadas. Eu gostei muito do contraste que dá, tipo, de construções modernas com construções mais antigas, assim. Tipo, como se fossem umas vilinhas, assim, no estilo mais de Londres, aquelas casinhas um pouco mais quadradinhas e tal. Eu achei isso muito incrível mesmo, assim. E tinha muita capivara. Muita capivara. Não, é porque eu fiz o curso com a empresa foi num parque ecológico. Mas assim, gente, era muita capivara. Eu tô rindo, porque ela falou assim... Aí eu comi uma massa que eu não gosto de massa, arquitetura parecida com Londres e tinha capivara. Não, é porque eu lembrei que tinha muita capivara, mano. Muita capivara mesmo. E eu não tô falando da capivara do Tietê daqui de São Paulo. Gente, era do tamanho dessa mesa quase a capivara. Era muito grande. Bolsa da capivara. É tipo isso. O cavalo da Beyoncé podia ser uma capivara. O pessoal não tem cachorro lá dentro. Tem capivara. Não, mas eram muitas mesmo. A pessoa tem duas, a capa e a vara. Uma pequena e uma grande, tá ligado? Mas foi isso, minha viagem. E pra onde mais você já foi, assim? Não, eu já não fui pra muitos lugares, não. Já fui, tipo, Campos do Jordão. Campos do Jordão eu fui com o Levi, inclusive. Também, mas eu já tinha ido antes. Você foi? Eu acho que eu fui pra Campos do Jordão. Acho que você foi, eu acho que Acho que eu fui. Eu não fui pelo Você? Levi. A gente subiu a montanha, Subiu. A gente foi com um professor que era japonês. De geografia. Foi sim. Foram só alguns alunos selecionados, não foi? Foram. Foi, alguns Ele alunos chamou selecionados. algumas salas. Eu fui. E aí fui ele sim. fez uma seleção. Ele foi na dessas Pedra do salas. Sanduíche e tal. Isso, foi muito legal. Mas eu tenho família no Paraná, então eu fugia muito pra Cornélio, que é onde minha família tem. E... Cidade dos Cor... Cidade dos Cornélio. Cornélio e Meninas, Concórdia. me sofrer hate aqui. E aí quando eu vou pra Cornélio, eu vou às vezes pro interior de Cornélio, onde É meu muito avô engraçado, mora. gente. Cornélio. Cornélios. É a minha cidade, gente. Ai, meu Deus, Lilian. Mas eu acho que na questão do Paraná eu fico mais na parte central. Só quando eu vou ver meu avô, que aí a gente vai mais pra interior, aí tem as vaquinhas, tem os porquinhos, tem as galinhas, tem os gatinhos. Mas de resto, assim, nunca fui pra muito longe. E além de cidades praianas, óbvio, né? Mas nada muito fora do comum, de tipo Caraguatatuba, Ubatuba, Guarujá. Caraguatatuba? Caraguatatuba. Eu tinha muita vontade de ir pra Maresias. Maresias. Eu tenho ainda. mas Onde eu nunca fui, fui. que eu Já tinha... passei por lá. Tipo Eu assim, nunca de fui. ver Eu morro de vontade de ir, eu não sei pôr do porquê. sol, assim. Entendi. Uma cidade que eu fui, mas eu me decepcionei, foi um pouco de Paraty, assim. Sério? Paraty É. não é legal. Olha,
dessa parte aí eu entendo. Não, Paraty, ela é legal pra você ir andar de barco. Sim, a praia isso que eu ia de lá falar. em si não é boa. Agora, a melhor praia de lá de Paraty, que é a minha preferida, é a Praia do Sono. Inclusive, a semana Do que Sono? vem... É, eu vou pra Praia do Sono. Então, Paraty é muito bom quando você vai andar de barco, porque eles passam numas ilhas Então, e tal. pra você ir lá, Mas a praia dela a cidade é muito legal. é a cidade, ela é legal pela Sim, mas eu não histórica. gostei, exato, mas eu acho que fede muito. Sério? Não, eu achei que fede muito, assim. E as pedras são soltas por conta da maresia, de subir a Ah. água, então as pedras sobem. Tem todo por conta de antigamente que as pessoas jogavam os dejetos na rua, então eles não prendem as pedras na rua. Mas eu acho que fede muito a cidade. Agora, assim, andar de barco e tal, mano, eu achei incrível. Mas fede mesmo, tá rolando. Se você for, você vai ver. Agora Nada conta, contra Paraty, vai, pelo vamos amor lá, de Deus. Conta sua Seus sua passeios, opinião suas sobre Paraty, viagens. que ela ia falar que entende de Paraty. Paraty? É. Não, então, eu entendo dessas áreas, assim, do Rio de Janeiro, assim, Paraty, Carioca, né, Trindade. Cariocô. Região Carioca, dos Carioca. lagos. Dos lagos. Só a parte É. Aterro do Não tem Flamengo. Garrafinha, Favela, Arraial do não. Cabo. Arraial É, do só Cabo, a parte Angra não. ali. Aí, ó, tá vendo? Ela Falei não só a parou. parte nobre. Então, assim, um dos meus lugares preferidos, além de Goiás, né? É essas áreas do Rio de Janeiro. E a Praia do Sono, ela fica em Paraty. Aí você só consegue chegar ou de trilha ou de barco. Você tem essas duas opções. A trilha, ela tem em torno de 3 quilômetros. Mas assim, 3 quilômetros não é muito, mas é que ela tem um grau de, Declínio, aquelas coisas assim. um grau de dificuldade, eu diria, médio. Não é tão facinho, porque tem parte que sobe, aí parte que tá mais suja. E eu lembro que uma das vezes que eu fiz a trilha, a gente vai de cargueira. Não sei se vocês conhecem o que é cargueira. Aquelas mochilas, né? Aquelas mochilas, que ela é bem gigante, Sim. assim. Você tipo, prende assim, Tá. várias coisas. Isso, você prende ela aqui, por quê? Pra aliviar o ombro. Porque como ela é muito grande, tá? Ela é muito pesada. E aí você prende aqui pra aliviar o ombro. A minha quebrou no meio do caminho a parte do quadril. Perrengue Eu chique. fui- Chique não, né? Chegou, Chique não, perrengue. chegou na praia do sonho só com o ombro assim, ó. Só com Precisando sono. sonhar. Tava, né? Precisando só fazer assim. eu cheguei lá, tava muito doído, muito dolorido, assim, aí eu voltei de barco, porque não tinha Condições, né? condições. Aí depois a gente foi de novo, eu falei, não, vou de barco. Melhor, deixa eu evitar aqui. Ai, gente, Vou esse negócio de de trilha, barco. né, comigo? Vou de Eu barco. gosto de Uma fazer das vezes trilha. a gente fez na chuva, essa da Ixi, praia chuva. do Então Sono. você já foi várias vezes? Já! Ah, tá. É Já um rolê que a gente tinha combinado de ser o nosso rolê anual. Que legal. Só que o que acontece? Por isso que eu falei que eles me obrigaram a ir, porque é Uhum. o nosso rolê anual. Só que a gente ficou 2 anos sem ir por causa conta da pandemia. da pandemia. Entendi. Então eles falaram, não adianta, vai se É. virar E e vai. vai. Entendeu? Porque é o nosso rolê anual. E Ilha Grande também, que fica ali em Angra, a mesma coisa, assim, é um dos melhores lugares. Só que assim, tanto Praia do Sono quanto Ilha a Grande. Ilha Grande são um pouco mais caros. Sim. Por conta de pagar barco Aham. e tudo mais. E como os E lugares... são cidades também- referências também, né? O pessoal e tem- vai muito pra lá, Sim. turistar e tudo. tem menos acesso, é mais Sim. fácil, então as coisas são mais caras. Agora, por exemplo, se você quer fazer um passeio legal e mais baratinho, assim, vai pra Trindade. Já foi em Trindade? Não. Ai, eu Trindade já é uma vi, delícia. nunca fui, mas já vi muita gente É uma falar. Falam que é delícia, uma e você delícia. consegue, tipo, um camping por R$25. Eu, por Nossa. exemplo, não ligo de acampar. Ai, Pra mim, eu tenho vontade, mas tenho muito receio. E também é que assim, a gente acampa em acampamentos estruturados. Então lá tem banheiro com chuveiro quente, tem. Ah, não é do perrengue, não, entendi. Não, tem refeitório, aí tem a cozinha, a gente pode cozinhar. Lembra que eu comentei que eu já cozinhei fiz estrogonofe em Acampamento. Então, porque a gente faz assim, então é só pra dormir. Sim. Então é bem tranquilo. Hostel. Aí fica mais seguro. Né? Sim. Fica mais seguro. Eu, pelo menos, me sinto mais Mais segura, segura. porque geralmente eu durmo na barraca sozinha. Então, né? Inclusive, geralmente já bota a minha no meio De dos todo amigos, mundo, né? pra não ter. Se acontecer alguma coisa, já tô preparada. Já tô ouvindo, já tô ouvindo. A Lilian só assim, ó. Só pra dar um berro ali. E tá é isso aí. ótimo. Mas um lugar que eu fui, que eu gostei muito, que eu não imaginaria que eu ia gostar tanto, foi pra Guarapari. Na verdade, eu gostei de Vitória, do Espírito Santo ali. Mas Espírito Santo Gente, é parece maravilhoso. ser muito bom. Eu achei incrível. Eu Meu fiquei pai num foi hotel pra lá muito recente. bom. Ele era, tipo, eu saía pra um lado, ele era uma praia. Eu saía pro outro, era outra praia.
Meu, Ai, que muito chique. legal. Mas ele ficava É. no meio das praias, era isso? O nome do hotel chama Duas Praias. Nossa! Se você tá, saía entendi. aqui assim, você saía assim, você De uma ia saída, do pra de uma praia. saída. Não, ele só tinha uma, mas tipo, se você saía assim, reto, você ia pra uma praia. Se você saía e virasse pra avenida, você ia pra outra praia. Entendi. Meu, E era muito próximo das legal. praias. Sim, eu ia andando Olha que o legal. tempo Ah, todo. tranquilo. Tanto que a gente acordava e saía, eu fui com as crianças. Então a gente ia pra praia. E aí, começava a ficar chato, cansado, a gente voltava pro hotel. Acabou, tomava sim. banho, Era descansava. fácil, né? Muito. Então, Nossa, mas eu amei não assim, tem que ir pra estressar de Vitória. pedir o Uber. Não, mas e lá não é difícil, assim, tipo, a gente foi pro centro lá de Guarapari, a gente foi andar, né? E aí, nossa, muito. Sou apaixonada por lá. Falei, pô, eu vim Tranquilíssima, morar você aqui em voltaria? Vitória, muito, super. Falei que eu vou morar aqui em Vitória. E Minas também eu gosto muito, só que em Minas eu só ia pra casa da minha avó, né? Ai. Então eu não conheço. Qual que é a tipo, cidade dela? Chama Bonfim de Barra Longa. É um povoadozinho que todo mundo é meu primo. Todo mundo parente. E quem não é parente casou com meus parentes, então virou parente. É, igual, por exemplo, meu pai, ele é de Pirinópolis, é uma cidade bem pequenininha lá de Goiás. E é a mesma coisa, todo mundo é parente. Por exemplo, o padrinho do meu pai é tio do Zezé de Camargo e Luciano. É isso que eu ia falar, porque é a cidade deles, né? Pirinópolis. Nossa, legal. maior, como se diz, informação super aleatória, não. Agora sim, ó. Eu não sabia disso. Agora igual a minha E tia. ela sabe E ela ler, né? sabe. Mas É a porque, cidade ó, do não. Zezé de Camargo e Luciana. Sabe por quê? Porque a minha mãe, ela é apaixonada pelo A Zezé. minha mãe também. Ela é alucinada no Zezé. E o meu pai tinha um amigo que ele era segurança do Zezé. Meu Deus. Então, tipo, CD lançava, o Zezé mandava pra ele e mandava pra minha mãe. Só que minha mãe nunca foi no show dele. E tipo assim, minha mãe, o Zezé da Terra, minha mãe. Nossa, é o sonho dela. Era Então, Zezé tudo- e Deus. Exato. Então, tudo do Zezé eu sei. Aquele filme, Dois Filhos de Francisco. Gente, se colocar, eu sei todas as músicas, o que acontece, a cor da roupa, tudo. Meu Eu Deus. sei de tanto que eu assisti com ela. Entendi. Então tem sentido a informação. Muito, não é aleatório, tipo, eu não É sou o que fã eu do Zezé. falei, ela sabia. Já sabia passar a informação. E eu fui também pro Nordeste. Aí eu fui. Ah, achei que ela ia falar pros Emirados Árabes. Eu falei, Sim. não, eu cheguei nos Emirados Árabes. Eu falei, E aí lá tem lá em Pernambuco tem uma cidade que se chama São José da Coroa Grande. E ele é fronteira com Alagoas. Então, ele é mais barato do que Maragogi e você tem o mesmo acesso a Maragogi. Então, eu passei 2 dias em Maragogi. Nossa, Meu, Caramba. maravilhoso. E assim, já é uma dica muito boa. o consumo lá em São José é mais caro do que em Maragogi. Tipo assim, eu passei um dia lá em Maragogi e gastei metade do que eu gastava passando um dia em São José. Mas aí você foi com as crianças também? Ou não? Fui. Foi? É que eu fui com a família do meu pai. Ah, entendi. Então a minha tia, ela tem casa em São José. Mas eles curtem. E aí a gente vai lá pra Maragogi. Aí chama Praia de Antunes. É muito lindo. então, eu não viajei muitas vezes, assim, as poucas vezes que eu viajei foi a trabalho. Mas, por exemplo, eu conheço Salvador. Salvador é muito massa, aliás, eu aconselho todo mundo aí. Salvador é um lugar que eu moraria. Eu gostei Você moraria muito em de Salvador? Moraria em É Salvador. um lugar que eu não tenho vontade Mas de falando Eu de tenho. lá, na praia de Itapuã, tem uma parte dos gatos abandonados que, assim, são muitos. Mas quando eu falo muitos, eu acho que passa de 300 animais. É tipo aí dos coelhos. E aí, tipo assim, eles procriam, né? E aí tem gente que já tem a maldade e já abandona lá. Mas, gente, é impressionante a quantidade de gatos, aquilo partiu meu coração. Que dó. Foi É terrível. parte- É uma das partes difíceis da cidade, né? Mas eu moraria lá. Eu acho que lá precisa ter mais emprego, precisa de mudanças estruturais pra virar uma cidade melhor. Mas eu moraria lá. Eu gosto muito da vibe da cidade e tudo mais. Ser uma cidade de origens de país. Eu gosto da história da cidade, sabe? Então eu moraria lá por conta disso. E o Rio, eu conheço o Rio de Janeiro pouco também, mas eu conheço o Rio. Não igual a Lilian, né? A gente... Não conheço essa parte da Lilian, eu conheço só a parte do centro. Rocinha, Recreio, pra baixo. Aí eu fui melhorando, fui pra Barra. Conheço essa Você parte. acha? Lapa. E você acha Rio de Janeiro tudo isso que fala? É tipo, tem uma vibe. Tá. Tem uma vibe, tem uma coisa assim, tem uma parte superestimada, né? Tem uma parte que eu acho que a galera dá exagerada. Mas é gostoso, gente. Assim, é aquela coisa, Não parece é a que... cidade mais bonita? Não é. Não, mas parece que você vai andar e vai encontrar o Caetano, claro. sabe? Do nada. Os bares trocam jazz, aí tocam blues. Então, assim, é uma cidade... É um centro de São Paulo um pouquinho mais organizado. Com muitas Porque eu praias sei em que São volta. Paulo organizado. É um pouquinho mais organizado. E com a praia, né? Com o som do mar vindo o tempo todo. O meu irmão, Ai, ele foi
pro Rio delícia. e ele fala, moraria no Rio. E tem um amigo nosso também que ele fala, eu sou apaixonado no Rio de Janeiro. Ele vai pro Rio pra turistar, tirar foto de igreja e fala, gente, meu sonho é morar no Rio de Janeiro. Ai, então eu acho que é muito, sabe? Mas sabe, eu tenho muito uma coisa também que eu acho que como a gente cresceu assistindo a Globo, ver no Rio. e a Globo contando sempre as novelas nos mesmos Nos Rios de lugares, Janeiro. né, nos Rios de Janeiro. A dona Helena. Exato, então eu acho que com isso a gente criou na nossa cabeça um Rio de Janeiro. Então eu acho que quando a gente vai pra lá, a gente já chega com muita ansiedade, a gente vai conhecendo a cidade Achando que é o Projac. É o Exato. Projac, literalmente é o Projac que a gente vê. Sabe o que é engraçado? Que eu lembro das novelas da Globo, que eu assistia as do Rio de Janeiro e elas não me apeteciam, porque eu queria ver as de São Paulo. Quando eram as que eram de São Paulo, me dava uma euforia, Eu Sério? fico uma também. coisa que eu ficava assim, ai, será que eu passei fico. aí? Será que eu passei aí? Que não sei o quê. Verdades Secretas Sabe? eu fiquei assim, que eles Sério? gravaram. Porque eles gravaram nos É. lugares muito legais no centro. Entendeu? Eu ficava, gente. Eu ficava muito com essa sensação, sabe? Quando eram as do Rio, ok. Mas quando eram as de São Paulo, eu criança, eu queria assistir e queria olhar e pensava assim, se passar vou na frente passar da minha ali. casa. Não, eu já pensava assim, vai passar na frente da minha Eu casa. pensei, eu também pensava quando eu vai assistia. Mas eu gravar não tive. aqui, Eu não tinha muito essa distinção de tipo, que era no Rio, que era em São Paulo. Não tinha muito. Eu só assistia novela, porque era noveleira. Eu gostava. É né? isso. Era isso Eu apenas. fazia questão de perguntar onde que é. Porque eu não tinha muita noção de que a praia não era do lado de São Paulo. Sim. Pra mim... Era perto. Pra mim, Goiás tinha praia. A gente sabia que se era a novela do Manuel Carlos, normalmente era ambientada no Rio de Janeiro. Eu acho que era Mas essa a maior distinção. E quais são os top 3 lugares do mundo que você tem vontade de conhecer? Nossa. Do Nossa, olha, Do mundo. Do mundo. Coreia. E além de Salvador, onde você moraria? Vai. Onde eu moraria ali em Salvador? Eu moraria em outro lugar praiano. A gente tava até falando, né, que a gente brasileiro pensa na praia, mas eu moraria em outro lugar praiano, assim, não sei onde, mas eu moraria. E 3 lugares que eu tenho muita vontade de conhecer. Gente, Índia, tenho muita vontade de conhecer a Índia. Total. Cabo das Muita. Índias. Caminho das Índias, total. Ele quer achar um Raj. Anderson, corre aqui. Eu tenho muita vontade de fazer rota de parques, assim. Então eu tenho muita vontade de ir pra Orlando, pra ir nos parques. Eu tenho vontade de conhecer as Disney diferentes do mundo, sabe? Isso eu tenho vontade A Disney também. Japão, a Disney França, a Disney... Então eu tenho muita vontade O de parque fazer do Naruto. isso. Fazer os Six Flags também, que são os parques mais legais. E eu tenho vontade na Grécia. Muita vontade de conhecer a Grécia. E agora que eu comecei a estudar espanhol, eu tenho vontade de ir na Espanha. Mas esse já falou 4 lugares. Escolhe 3. Eu vou tirar a Grécia e vou colocar a Espanha. Tá. Porque eu tenho vontade de ir pra Então Madrid. ficamos Vai. com Grécia, Índia. Índia e Espanha. e- Espanha. Bacana. Sua vez. Eu tenho muita vontade de ir pro... Bacana! Bacana. Aquela lá do julgamento. Não, meu bacana foi bacana real, assim. Tá. Às vezes eu falo bacana mesmo. Não é implicância, não. Ah, Seu besta. Sei. Eu tenho muita vontade de ir, tipo, pra Islândia. Tipo, Islândia. maior vontade real de ir É pra porque é Islândia. aleatório, né? Sim, Ai, que saco, país de gelo. Ai, nossa, bacana. Bacana! Bacana. Que viagem legal! Que da hora. Eu tenho vontade de ir pra Islândia, eu tenho muita vontade de ir no Japão. Assim, morro de vontade de ir pro Japão. E eu acho que atualmente eu tô tendenciando ali pra Portugal, meio Espanha ali, pegar um trenzinho, cair ali na Espanha. Então, mas não, amor, Não, você mas aí falou eu treino. meio. Não, Então, não é meio. meio. É Então um eu só. acho que é isso, eu acho que é a outra. Islândia, Ela quis Japão. me limitar e não quer ser Exato. limitada. Não, ela quer um meia-meia. Não, porque todo mundo trem cai numa outra cidade. Mas eu acho que é a não, Islândia, não. Japão e eu acho que Espanha ali também. Eu tenho vontade de ir pra Portugal também. Eu tenho curiosidade. Por isso que eu tô falando, é meio caminho andado ali, sabe? Eu vi umas fotos de Portugal e falei, nossa, gente, parece Não, Salvador. eu acho que parece que tem muito da Da arquitetura arquitetura. de Portugal que foram trazidas pra cá. Até porque é época colonial, Ah. Bahia ficou ali e tudo mais. Mas foi mesmo, é isso aí, né? Eu acho que então assim, vamos fazer um pé, eu e você ali, vamos pra Portugal, depois a gente vai pra Espanha e tá tudo resolvido, bem. E entendeu? foram 4 lugares e vocês dois estão errados. Vai, sua vez. Agora a gente vai meter 4 também. É, Vai lá, isso, então. pronto, vai. Então, eu atualmente gostaria muito de ir para Cororeia. Cororeia, um lugar novo. Ela... Kinder
Coroa. Ela falou da Coreia, deu até um cardíaco nela, assim, ó. Aconteceu. Eu gostaria muito de ir para a Coreia. Quem me conhece sabe que eu consumo muito. Muito Cultura, né? Produção coreana. assim, asiática e principalmente da Coreia. Então, tipo, eu super me imagino indo nos lugares onde, tipo, ai meu Deus, Foi gravado tão cedo aqui. ela aqui, olha. Beijou, né, amiga? Não encostou o lábio, ok? Depende, agora tem Uns programas beijos, que né? Então até Tá avançado. A Coreia tá diferente. E gostaria muito de ir para a França. Tudo bem, é bem clichê, mas eu acho que como eu gosto muito de moda, eu acho que... É uma referência, né? Referência. Amiga, eu não é gostaria muito de- clichê. É um lugar do mundo que é clichêzão. É isso. O quê? É um lugar do mundo que é clichêzão mesmo. É isso. Passar ali no Louvre, entendeu? É. Fazer uma foto bem tipo Beyoncé e Jay-Z, É. tá tudo bem, Isso. entendeu? Eu quero Andar de bike tipo Emily Jesus Paris pra e tá minha tudo vida. bem. Eu acho que também Inglaterra, eu gosto também muito, assim, tipo, da Cultura? Ou também, arquitetura? arquitetura, eu gosto muito da arquitetura. Gente, nunca pensei na Inglaterra. Nem sei o que Sério? faz na Inglaterra. Nossa, meu sonho é ver castelo. Isso, exatamente, Não, ver rainha. castelo. O meu é questão de futebol Nossa. mesmo, que eu iria pra Até meu Inglaterra. nome é inglês, né, então... Lilian. É. E o seu quarto lugar, vai? Conta pra quarto gente. lugar, eu acho que é a Itália, comer lá. Fazer umas massas com Ai, dizem que é horrível. O quê? Ouvi dizer que Itália. a parte da comida. Você vai, o tipo, pessoal, achando... eles são bem meio tipo, é isso. É. Coça, se não quiser, tchau, entendeu? Nossa, é. Inclusive, Não é muito legal, nunca ponha ketchup em nada, assim. Não. Se você vai pedir, pede e fala assim, eu não posso comer tal coisa Tal por coisa. questão de alergia. Porque se Seja você pedir, específico. se você pedir, Eles são uma galera muito direta. né? é muito a cozinha é essa e acabou, é tradicional e foi, entendeu? Total. E você, querida? Então, meu sonho da vida é a Itália. Eu sonho, literalmente. Eles vão pra Itália. Espanha já na Isso. Não, mas eu Dá pra quero, eu gente ir tenho junto. vontade. Dá você pra não pegar falou- todo o trem. Você não falou, vocês não falaram lugares pra vocês morarem. O Rô falou. É, algum lugar de praia. É. Cara, eu acho que eu moraria, assim, em cidade não muito dessas coisas assim. Ou eu moraria em São Paulo mesmo. Minto, eu tenho muita vontade de morar em Floripa. Eu tenho uma vontadezinha de conhecer e morar ali em Florianópolis. Depois que eu conheci Curitiba, achei bacana também. Daria ali entre as duas. Bacana. Viu que eu falo bacana? Fala, né? bacana. Educação. Vai, Lívia. Eu molharia. Molalia. Coleia. Cololeia, molalia. Ela já tá falando o quê? Asiático. Tô pegando jeito. Isso. Eu moraria em Indaiatuba, gente. Eu já morei em Indaiatuba e, assim, é a segunda cidade mais segura do país. Eu acho que a estrutura da cidade é muito diferente. E da tudo interior aqui, você disse? Indaiatuba, aqui no interior. Ou lá, ou moraria em alguma cidade de Goiás. Não Goiânia, tipo assim, Anápolis, que é onde Sim. meu pai mora, que é uma... Ah, não, eu tinha morado em Anápolis. É. Minha mãe morou lá um tempo. Ai, que legal, a Anápolis é muito boa, porque ela é tipo como se fosse, ela é como se fosse Campinas, São Paulo. Ela é uma metrópole bem grande, mas ela ainda tem uma pegada interiorana, não é igual tá. Goiânia. Goiânia, pra mim, Goiânia é igual Já São Paulo. cresceu. E ainda, São e ainda Paulo. tem Já virou muita gente que metrópole, né? sai de Goiânia pra ir pra Anápolis pra fazer as coisas. Porque tem Exatamente. em Anápolis, não tem Goiânia. Exatamente, e não falta nada lá em Anápolis. Você não terminou, né, a sua lista Não, de eu lugares? comecei. É, Porque, você assim, falou Itália. não, então, eu falei porque a Itália é um lugar que, tipo, Você eu vou moraria? morar. Não moraria, eu vou Toscana. morar. Ah, Entendeu? entendi. Eu vou Isso morar. aí, palavras têm poder. Exato, tem que falar, total. vou. Eu vou Ela morar quer na morar Itália. perto do Papa. Pra ser abençoada, entendeu, amigo? Pra ser ali, eu ali, o papo ali, eu Oh. descer, Elo, entendeu? vinhedo, nada mais nessa vida. Não, eu tenho muita vontade de morar na Itália. Eu tenho vontade de conhecer a Suíça. Porque eu sou Bancos, rica, né? Bancos, né? Aham. Dinheiro, mano, é rica. E a Inglaterra. E o quarto É, lugar? você é bem europeia, né, amiga? Você E se eu vi um reduziu. lugar, Totalmente. e eu vi um lugar na Romênia, que lá tem muito castelo medieval. Não, mas Romênia é nananã, muito- E eu adoro essas coisas. Eu Eu gosto falo muito que... também. Você gosta de Bridgerton, né? Adoro. Então, você sabia que você falou da Romênia? Romênia é utilizado muito pra fazer filmes medievais mesmo. Sim. Por conta da grande quantidade de castelo. Eu adoro essas coisas. Tipo, se eu não me engano, o Diário da Princesa, eles usaram o castelo, porque fizeram Genóvia lá no Quero filme. gravar Dedo. o começo da história da Catherine lá. Sim.
Nos castelos. E aí de lá. eu falo que quando eu for casar, eu não tenho marido, não tenho noivo, não tenho namorado, não tenho nada, mas eu tenho vontade de fazer um casamento no Teatro Municipal. Vai pagar? Pra fazer bem medieval mesmo. No nosso Teatro Municipal, amigo, lá aqui em aqui São em Paulo, São Paulo. aquele do centro, do Vale do Exato, Anhangabaú. Total. De frente pro shopping. Você economizar agora. Total. É, amiga, já vai guardando aí. Já Total. vai guardando. Fazer Joga na mega. Os 30, Bem 40 mil de festa aluguel tipo pra Romeu e prefeitura. Julieta, assim, sabe? Essa Gente, nunca festinha, pensei onde eu quero casar. Não, eu nem quero casar. É. Então tá Homem tá ótimo. tão difícil que, olha, Então, casa sozinha, É, só amiga, pra ter mas gosto. faz sua festa, talvez. Faz sua festa de 30. Pô, melhor, Faz de pronto. 30. Já faz, já convida a gente. E tá adorei. tudo bem, Faz bebidas 2 e anos. comidas e é isso. Pronto. decidi. Falando e é E isso, Vitória temos? também, eu tenho vontade de morar em Vitória. Ah, então você moraria ou na Itália ou em Vitória. Nossa, que 2 pontos, né, amiga? Exatamente. Ou na Itália ou em Vitória. Ou na Itália ou em Vitória. Itália ou Vitória. Um pouco longe do outro, mais pra cá, assim, né? Vai ser a casa de viagem dela. É, total. É a casa amarela. Ai, quando eu cansar do Brasil, eu vou Você passar vai uns pra dias Itália. na Itália. Ah, entendi. Entendi. Tomar um belo vinho. Você gosta de filme clássico italiano, por exemplo? Você já viu alguma coisa assim? Já vi, já consumi mais cinema, né? Hoje em dia eu consumo galinha pintadinha. Não tô dando tempo. Patrulha da Essa Vila. coisa de clássico, eu descobri que eu gosto de música clássica. É muito bom. É, tipo, eu não fazia ideia e eu percebi isso vendo Vincenzo. Porque ele mora na Itália. Ela gosta de música clássica japonesa. Não, ele mora na Itália, então Tô ele era brincando. considerado Ai, italiano. meu Deus. Tudo que O tiver. italiano que eu gosto. Tudo que eu gosto A coreano. gente também gosta, eu gosto de coreano e de italiano. Tome, mostra o Vincenzo. Ai, meu Deus do céu. Bom, então é isso. Acho que temos, depois dessa confissão da Lilian que gosta de um asiático italiano. Um asiático Meio com a meio, descendência como diz a italiana. minha amiga. É. Meio a meio. Meu- E eu acho que E aí temos, né? temos, gente, curtam, compartilham, comenta aqui os lugares que vocês gostariam de ir, de morar. Top Curiosidades 3 ou sobre os top lugares, 4, não sei o que você quer o deixar top aí. 1, daí vai que a pessoa é decidida e sabe o que é da vida, o que é da já só. vai naquele bloco. Exato, entendeu? Então é isso, se hidratem, como disse também. Se hidratem e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Pessoal, tchau.